Olá, bem-vindos. Você está com o programa Pequenos Nadas, do canal Levemente, do dia 28 de fevereiro do ano da graça de 2026. Meu nome é Jorge Morgado, estudante de Psicologia e venho a este canal tentar ajudar a desconstruir com pequenos nadas o que a ciência tem revelado para a saúde mental e para o nosso bem-estar. Hoje vamos falar sobre um novo começo, o mais recente livro do Dr. Gabor Mate e do seu filho Daniel Mate. E queremos com esta análise ajudar a compreender melhor os protótipos de pais e filhos adultos, com uma investigação sincera sobre o que significa superar e transformar dinâmicas baseadas no passado em relacionamentos adultos entre pais e filhos. O professor e autor americano Ram Dass disse uma vez: se você acha que é tão iluminado, vá passar uma semana com os seus pais. Os relacionamentos familiares são frequentemente carregados de complexidade e o relacionamento único entre pais e filhos pode ser desafiador, até à idade adulta. Dinâmicas antigas têm uma maneira de obscurecer as nossas visões uns dos outros no presente, dando origem a reações e interações desagradáveis. Às vezes procuramos evitar conflitos, mantendo-nos à distância de segurança emocional, criando assim mais um impedimento para uma conexão genuína. Ir além destes padrões repetitivos pode nos libertar para um relacionamento uns com os outros no presente e aproveitar os muitos benefícios de um relacionamento autêntico. E a questão que se coloca é: mas como? A razão pela qual o Dr. Gabor Mate e seu filho falam sobre os protótipos dos pais e filhos adultos no seu livro, Um Novo Começo, é para que possamos reconhecer cada um deles à medida que vão surgindo, para que não sejam apenas automáticos. Assim, bem-vindos a este episódio especial do nosso podcast Pequenos Nadas, dedicado a explorar um dos temas mais profundos e atuais da psicologia contemporânea, os protótipos relacionais entre pais e filhos adultos. Hoje mergulhamos no trabalho transformador do Dr. Gabor Mate, médico e autor renomado, best-seller, e do seu filho Daniel Mate, escritor e facilitador de generalidades. Juntos, desenvolveram um conceito de protótipos para o livro Um Novo Começo, uma abordagem inovadora para compreender os padrões automáticos que herdamos e perpetuamos nas nossas relações familiares mais significativas. Como o próprio filho Daniel nos lembra, a armadilha é apenas uma armadilha, até a veres. Tentar sair da armadilha vai manter-te na armadilha, mas ver a armadilha pelo que ela é faz com que não caias nela, em primeiro lugar, ou saias mais rapidamente. São necessárias duas pessoas para criar um padrão, mas apenas uma para o quebrar. Esta é a premissa fundamental que iremos explorar hoje. É essencial compreender que os protótipos não são diagnósticos clínicos nem categorias rígidas. Os protótipos são papéis ou personas pré-definidos em que nos inserimos numa relação, não por escolha, mas por defeito. São automáticos, recorrentes e representam uma versão presa ou distorcida de um sentimento ou necessidade autêntica. Uma estratégia de sobrevivência para obter o que sentimos que nos falta. Dr. Mate, com a sua vasta experiência em trauma, desenvolvimento infantil e vícios, traz uma perspectiva biopsicossocial que integra a neurobiologia do stress e do desenvolvimento, a psicologia do apego e da regulação emocional e o contexto social e familiar como modelador do comportamento. Daniel, seu filho, contribui com uma perspectiva do filho adulto. Tendo vivido estas dinâmicas, consegue articular com precisão a experiência interna de quem cresceu num ambiente emocionalmente complexo. Vamos passar aos 6 protótipos de pais. Vamos analisar cada um dos 6 protótipos parentais identificados. E o primeiro começa com o pai vítima, caracterizado por autocomiseração constante, manipulação emocional através da culpa e um complexo de mártir. Este progenitor vê-se como vítima das circunstâncias e, particularmente, também dos seus filhos. Dr. Gabor Mate diz: quando um pai opera a partir do protótipo de vítima, está a comunicar ao filho, não intencionalmente, mas de forma poderosa: tu és responsável pela minha felicidade. E esta é uma carga que nenhuma criança deveria carregar. E quais são as consequências para o filho adulto? Culpa e responsabilidades excessivas pela felicidade dos pais. E a parentificação, assumir papéis de adulto prematuramente. E, por fim, a ansiedade crónica e dificuldades de confiança também em relacionamentos presentes e futuros.
Depois temos o pai-criança, emocionalmente imaturo. Este protótipo caracteriza-se por imaturidade emocional, dependência do filho para apoio emocional e uma inversão de papéis onde o filho se torna cuidador. Daniel Maté diz-nos o pai-criança não é malicioso, está simplesmente preso num desenvolvimento emocional interrompido. Mas o preço que o filho paga é a perda da sua própria infância. E quais são as consequências? Perda da infância, imaturidade prematura, ansiedade elevada devido a responsabilidades adultas e a dificuldade em formar relacionamentos saudáveis na vida adulta. O terceiro é o pai culpado, movido por um sentimento generalizado de culpa relativamente às suas decisões parentais. Este progenitor sobrecompensa com indulgência, permissividade e evitação da disciplina. Portanto, a culpa não resolvida do pai torna-se o princípio organizador da relação. O filho aprende que os limites são negociáveis e que as emoções dos outros podem ser manipuladas. Quais são as consequências? Desenvolvimento de um sentimento de direito no filho, falta de respeito por limites e autoridade e dependência emocional entre pais e filho. O quarto, o pai preocupado. Ansiedade excessiva e preocupação com o bem-estar, segurança e futuro do filho caracterizam este protótipo. Resulta frequentemente em superproteção e comportamentos de controlo. E diz Daniel Maté, a preocupação do pai preocupado não é apenas preocupação, é um estado de ansiedade não regulada que a criança aprende a internalizar como sua. Quais são as consequências? Falta de independência e autonomia no filho adulto, baixa autoestima e autodúvida e espelhamento da ansiedade parental. Quinto, o pai desaprovador. Críticas frequentes, expectativas elevadas e foco nos defeitos do filho definem este protótipo. A aprovação é condicional, baseada no desempenho. Dr. Gabor Maté diz: o pai desaprovador, muitas vezes, sem consciência disso, está a repetir padrões da sua própria educação. Mas a mensagem que o filho internaliza é: nunca é suficientemente bom. Quais são as consequências? Baixa autoestima e autodúvida crónica. Perfeccionismo e medo do fracasso. E ansiedade e depressão. Sexto, o pai rejeitador. Distinto do desaprovador, o pai rejeitador caracteriza-se por indisponibilidade emocional, negligência afetiva e, em casos extremos, hostilidade. Daniel Maté diz-nos: a rejeição parental não precisa ser ativa para ser devastadora. A indiferença, a ausência de resposta emocional pode ser a forma mais profunda de rejeição. E quais são as consequências? Perturbações do apego e dificuldade em formar vínculos seguros, baixa autoestima profunda e problemas de saúde mental significativos. Passamos aos 5 protótipos de filhos adultos. Do outro lado da dinâmica encontramos os protótipos de filhos adultos, padrões de resposta desenvolvidos como estratégias de sobrevivência face às experiências com os pais. Passamos ao primeiro. O filho adulto queixoso guarda ressentimentos profundos, raiva e mágoas não resolvidas em relação aos pais, transporta traumas de infância para a vida adulta. E Daniel Maté diz-nos: o filho queixoso não está apenas a remoer o passado, está a carregar uma dor que nunca foi completamente sentida, validada ou integrada. A queixa é a linguagem de uma ferida não cuidada. Quais são os desafios? Ressentimento crónico e amargura, dificuldade em confiar e formar relacionamentos íntimos e padrões repetitivos de relacionamento disfuncional. Passamos ao segundo. O filho adulto obediente assume responsabilidades significativas pelos pais, frequentemente à custa das suas próprias necessidades, desejos e realização pessoal. Dr. Gabor Maté diz-nos: a obediência filial parece virtuosa, e pode sê-lo, mas quando vem acompanhada de autoanulação e sacrifício crónico das próprias necessidades,
torna-se numa forma de sobrevivência que impede o desenvolvimento saudável. Quais são os desafios? Esgotamento emocional e físico, pressão financeira e profissional e isolamento social e negligência das próprias relações. Passamos ao terceiro. O filho adulto reservado. Caracteriza-se por uma retração emocional, passividade e fuga nas relações com os pais, comunicação limitada e distanciamento físico e emocional. Daniel Maté diz-nos: o filho reservado não está necessariamente zangado, está protegido. O afastamento é uma estratégia de sobrevivência que um dia foi necessária, mas que na idade adulta pode tornar-se prisão. E quais são os desafios? Isolamento emocional e solidão, depressão e ansiedade e culpa e arrependimento pelo distanciamento. O quarto, o filho adulto e infantil. Apresenta comportamentos e atitudes imaturas, dependência dos outros, evitação de compromissos e responsabilidades adultas. O Dr. Gabor Maté diz-nos: a infantilidade no adulto não é preguiça ou imaturidade moral. É muitas vezes um desenvolvimento interrompido. Uma paragem no crescimento emocional que ocorreu quando as exigências da vida se tornaram demasiado ameaçadoras. E quais são os desafios? Estagnação profissional, relações complicadas e dependência e instabilidade financeira. O quinto, o filho adulto lutador. Persegue ativamente objetivos com determinação e ambição, frequentemente em resposta a desafios passados. Demonstra resiliência e forte ética de trabalho. Daniel Maté diz-nos: o lutador é a prova viva de que a adversidade pode gerar força, mas também carrega o risco de nunca se sentir suficientemente bom, de nunca poder descansar. E quais são os desafios? Dificuldade em equilibrar trabalho e vida pessoal, perfeccionismo e autocrítica excessiva e pressão constante para ter sucesso. Agora vamos passar para as 10 questões essenciais sobre estes protótipos relacionais. Estas são reflexões que apresentamos com 10 questões fundamentais para a compreensão e aplicação clínica também deste modelo. E a primeira: porquê é que os protótipos são automáticos e como se formam? Os protótipos formam-se na infância como estratégias de adaptação a ambientes familiares específicos. O Dr. Gabor Maté explica que o cérebro infantil em desenvolvimento é programado para responder ao ambiente de forma a maximizar a segurança e o apego. Necessidades primárias para a sobrevivência. Quando uma criança cresce num ambiente onde, por exemplo, expressar necessidades próprias resulta em rejeição ou castigo, desenvolve protótipos de comportamento que evitam essa dor. Na idade adulta, estes padrões tornam-se automáticos porque foram neurobiologicamente consolidados. São atalhos que o cérebro aprendeu a usar para navegar situações sociais. E o filho Daniel Maté acrescenta: quando estamos num protótipo culpado, estamos à espera que a culpa aconteça. Ou seja, o protótipo cria uma expectativa que molda a percepção e a resposta, tornando-se uma profecia autorrealizável. Passamos à segunda questão. Qual é a diferença entre um protótipo e um diagnóstico clínico? Esta distinção é fundamental para a prática clínica, não é? Enquanto um diagnóstico clínico, como perturbação de personalidade dependente ou perturbação de ansiedade, descreve um conjunto de sintomas que causam sofrimento clinicamente significativo e segue critérios padronizados, DSM-5 ou CID-11, os protótipos de Maté são descrições fenomenológicas de padrões relacionais e contextuais. Os protótipos são papéis ou personas pré-definidos em que nos inserimos numa relação, não por escolha, mas por defeito. Não são exclusivos. Uma pessoa pode incorporar diferentes protótipos em momentos diferentes e não pretendem substituir diagnósticos, mas sim complementar uma compreensão das dinâmicas interpessoais. O valor clínico dos protótipos está a oferecer uma linguagem acessível para que os pacientes identifiquem os padrões automáticos e, a partir desta consciência, possam fazer escolhas mais deliberadas. Questão 3. Como é que o conceito de
parentificação se manifesta nos diferentes protótipos. A parentificação, que é o processo em que a criança assume papéis e responsabilidades de adulto, é particularmente evidente em 3 protótipos. No pai-criança, a parentificação é direta. O progenitor depende do filho para apoio emocional, tomadas de decisões e, frequentemente, cuidados práticos. O filho torna-se o pai, do seu próprio pai. No pai-vítima, a parentificação ocorre através da culpabilização. O filho sente-se responsável pela felicidade e o bem-estar do progenitor, assumindo o papel de cuidador emocional. No filho adulto obediente, vemos a continuação deste padrão na idade adulta, como o filho a sacrificar as suas próprias necessidades para cuidar dos pais. O Dr. Maté salienta que a parentificação tem consequências neurobiológicas profundas. A criança desenvolve um sistema de stress hiperreativo, pois está constantemente em estado de alerta para responder às necessidades do progenitor, negligenciando as suas próprias necessidades de desenvolvimento. Quarta questão. Qual é o papel do trauma intergeracional na transmissão destes protótipos? O trauma intergeracional aqui é central na obra de Dr. Gabor Maté. Como ele explica, os protótipos não surgem do vazio. São herdados, frequentemente de forma inconsciente, de gerações anteriores. Um pai que opera a partir do protótipo desaprovador provavelmente foi ele próprio alvo de desaprovação na sua infância. O pai rejeitador pode estar a repetir padrões de rejeição também que sofreu. E Maté cita estudos longitudinais, incluindo uma investigação da Universidade de Harvard, que demonstram que a percepção que os adultos têm da qualidade da relação que os seus pais na infância prediz significativamente a sua saúde física na meia-idade, incluindo doenças coronárias, hipertensão e úlceras. Mais impressionante ainda, cita um estudo com famílias afro-americanas desfavorecidas, onde uma intervenção de apoio à parentalidade não só melhorou as relações familiares, como reduziu marcadores inflamatórios e atrasou o envelhecimento celular nas crianças. Isto demonstra que os padrões são transmissíveis, mas também que a intervenção consciente pode interromper este ciclo. Quinta questão. Como é que a teoria do apego de Bowlby se relaciona com estes protótipos? A teoria de apego de John Bowlby e Mary Ainsworth fornece a base conceptual para compreender os protótipos. O pai rejeitador tende a produzir um padrão de apego evitante. A criança aprende que as suas necessidades emocionais não serão respondidas e, portanto, desativa o seu sistema de apego. O pai preocupado e o pai culpado podem gerar apego ansioso ambivalente. A criança nunca sabe se as suas necessidades serão satisfeitas, desenvolvendo hipervigilância e ansiedade da separação. O pai-criança e o pai-vítima criam frequentemente um padrão desorganizado, onde a figura de apego é simultaneamente fonte de segurança e de stress, levando a comportamentos contraditórios e confusão relacional. Daniel Maté ilustra isto com a sua metáfora. The floor is not the floor. A instabilidade fundamental que senti em criança, onde nada era previsível, reflete precisamente a ausência de uma base segura. Sexta questão. Qual é a diferença entre perdão e resolução no contexto destes protótipos? Esta é uma distinção subtil, mas fundamental no trabalho do Dr. Gabor Maté. O perdão, tal como ele é frequentemente entendido, pode tornar-se mais uma exigência. Deves perdoar, que sobrecarrega o filho adulto com mais uma obrigação. Daniel Maté, o filho, alerta para o perigo de pular etapas e tentar perdoar antes de verdadeiramente sentir e integrar a dor. A resolução, no seu entendimento, envolve, primeiro, um relacionamento profundo da verdade. Eu nasci num certo tempo, num certo lugar, para uma certa família, com certos temperamentos. Recebi o que recebi e não recebi o que não recebi. E isso moldou quem sou. A partir deste reconhecimento, sem exigências de perdão imediato, pode surgir naturalmente uma aceitação que inclui tanto a legitimidade da própria dor, quanto a compreensão das limitações dos pais. Como Daniel partilha, percebi que eles não são as mesmas pessoas que me criaram.
O homem que me criou tinha 30 anos, mas eu agora tenho 44 e esse homem já não existe. Questão número 7. Como é que a sociedade contemporânea, particularmente o fenómeno de filhos adultos que vivem com os pais, influencia estes protótipos? Esta é uma questão particularmente pertinente no contexto socioeconómico atual, onde, em muitas culturas ocidentais, observa-se um aumento de adultos jovens a viver ainda com os pais. E sabemos, por razões económicas, habitacionais ou de trabalho. Aqui o Dr. Gabor Maté aborda esta realidade com uma perspectiva biopsicossocial. As condições materiais, a crise da habitação, a precariedade de laboral, criam um contexto que pode reativar ou intensificar dinâmicas prototípicas. Quando um filho adulto vive com os pais, que operam a partir do protótipo preocupado, a proximidade física pode exacerbar a superproteção e a dependência. Com o pai desaprovador, coabitação significa a exposição contínua a críticas. Com o pai vítima, o filho adulto pode sentir-se perpetuamente culpado pela carga que representa. No entanto, Gabor Maté também vê algum potencial nesta situação. A proximidade forçada pode ser um catalisador para a tomada de consciência. Como ele afirma, são necessárias 2 pessoas para criar um padrão, mas apenas uma para o quebrar. Um filho adulto, que viva com os pais tem a oportunidade, ainda que desafiadora, de praticar diariamente uma nova forma de responder, de estabelecer limites saudáveis e de comunicar as suas condições para a relação. E as sugestões práticas para minimizar os conflitos em casa, portanto, nesta situação, é estabelecer limites claros e comunicá-los de forma não violenta. Diferenciar entre limites, fronteiras defensivas e condições, o que é necessário para o bem-estar, para o próprio bem-estar. Praticar a pausa entre estímulo e resposta. Desenvolver autonomia emocional, mesmo quando a autonomia física é limitada. E criar espaços de respiração, momentos e locais de retirada emocional dentro de casa, é necessário. Questão número 8. Como é que os clínicos podem ajudar pacientes a identificar o seu protótipo dominante sem criar novos rótulos ou estigmas? Aqui o filho Daniel Maté oferece uma abordagem particularmente útil. Em vez de perguntar qual é o teu protótipo, convidar o paciente a notar padrões recorrentes. Ou seja, quando é que isto acontece? O que sentes antes? O que esperas que aconteça? O objetivo não é rotular, mas sim tornar visível o invisível. Como ele diz, armadilhas é apenas uma armadilha até a veres. O que o Dr. Maté sugere, numa abordagem fenomenológica, explorar com o paciente, as situações em que se sente preso, automático, sem escolha. E a partir daí pode-se identificar o protótipo como uma descrição do padrão, não como uma identidade. E a distinção aqui é fundamental. Eu tenho momentos em que eu opero a partir do protótipo de filho queixoso. É muito diferente de eu sou um filho queixoso. A primeira formulação abre espaço para a mudança. A segunda fecha-o. Os clínicos aqui devem também estar atentos aos seus próprios protótipos na relação terapêutica. Como Maté salienta, a contratransferência pode ser entendida como a ativação dos protótipos do terapeuta em resposta aos do paciente. Portanto, um terapeuta com tendência para o protótipo pai preocupado pode, inadvertidamente, tornar-se super protetor com um paciente que ativa essa dinâmica. Questão número 9. Qual é o papel da vergonha na manutenção destes protótipos? A vergonha é, para o Dr. Maté, a emoção central do trauma e da desconexão. Diferentemente da culpa, fiz algo errado, a vergonha diz respeito ao ser sou errado. Nos protótipos, a vergonha manifesta-se de formas distintas. No pai desaprovador, a crítica constante ao filho é frequentemente uma projeção da vergonha que o próprio pai sente. Uma tentativa de expelir a vergonha, colocando-a no outro. No filho adulto queixoso, a vergonha pode estar por baixo da raiva. A crença profunda de que, se os pais não o amaram adequadamente, é porque ele não era amável. No filho adulto reservado, a vergonha manifesta-se como medo da exposição.
Se ninguém me vir, ninguém me pode descobrir como sou realmente defeituoso. Aqui o Daniel Maté partilha uma distinção importante. Quando percebeu que a sua necessidade fundamental não era de amor. Nunca duvidei que me amavam, mas sim de respeito e estabilidade. Isto aponta para uma ferida específica. O respeito, ao contrário do amor, não é uma emoção. É um comportamento, um princípio orientador. A vergonha neste contexto era a crença de que ele não merecia esse respeito, que a instabilidade que experienciou era, de alguma forma, culpa sua. Portanto, a cura da vergonha, para Maté, não veio do reforço positivo superficial, mas sim da experiência de ser visto e aceito exatamente como ele é, incluindo as partes que se escondem. Questão número 10 e última. Como é que se pode quebrar o padrão sozinho se o outro não muda? Boa pergunta. Esta é talvez a questão mais prática e urgente para muitos. A resposta do Dr. Gabor Maté é simultaneamente simples e profundamente desafiadora. A mudança não começa com uma mudança de relação consigo próprio, não com o outro. Daniel Maté descreve o seu processo. Uma coisa que se tornou clara para mim, que nunca mais poderei descrever, é que sou a fonte da minha instabilidade. Ponto final. Eu sou a fonte da minha própria segurança, da minha própria integridade. Esta tomada de consciência não é narcisista, nem implica culpar a vítima. Pelo contrário, é um ato de empoderamento. Se a minha segurança depende dos outros mudarem, estou perpetuamente refém. Se reconheço que posso cultivar a minha própria segurança interna através da autoconsciência, da regulação emocional, do estabelecimento de condições para o meu bem-estar, então liberto-me dessa dependência. E o Dr. Gabor Maté acrescenta numa distinção fundamental entre limites e condições. Limites são frequentemente defensivos. Não podes ultrapassar esta linha. Condições são proativas. Estas são as condições de que preciso para estar bem nesta relação. Se não puderem ser satisfeitas, terei de ajustar a minha proximidade. Comunicar condições sem exigir que o outro mude, mas simplesmente informando que é necessário para o próprio bem-estar. É um ato de integridade que pode transformar a dinâmica. E a prática diária sugerida pelo filho, Daniel Maté, é, primeiro, notar quando o protótipo é ativado, a resposta automática. Portanto, notar quando o protótipo surge. Não é? Segundo, fazer uma pausa entre o estímulo e a resposta. Terceiro, perguntar o que é verdade aqui, para além da minha interpretação automática. Quarto, escolher uma resposta baseada na realidade presente, não nos padrões passados. Quinto, assumir 100% de responsabilidade pela minha experiência, aconteça o que acontecer. Assim, um novo começo é possível. Este é o título do livro. Assim, um novo começo é possível. Ao longo desta exploração dos protótipos de pais e filhos adultos, emerge aqui uma verdade fundamental. Estes padrões não são destinos, mas sim mapas do território emocional que habitamos. Como o Dr. Gabor Maté nos lembra, e o filho, a armadilha é apenas uma armadilha até a veres. O trabalho aqui do Dr. Gabor Maté e o filho oferece-nos mais do que uma taxonomia de comportamentos, oferece-nos um caminho para a liberdade relacional. Um caminho que começa não com a exigência de que o outro mude, mas com a coragem de ver claramente, ver nós próprios, ver os nossos pais, ver os padrões que herdamos e perpetuamos. Como o Dr. Gabor Maté nos diz, nas relações entre pais e filhos adultos há pelo menos 4 pessoas. 4 pessoas. Há quem tu és na realidade, há quem o outro é na realidade, depois há quem tu acreditas que o outro é e quem o outro acredita que tu és. Por vezes, as pessoas reais nem sequer estão lá. São apenas os outros dois a discutir um com o outro. O novo começo não é, portanto, sobre apagar o passado ou fingir que as feridas não existem. É sobre trazer o passado para o presente com consciência, para que possamos finalmente escolher, verdadeiramente escolher,
como nos queremos relacionar. Nós vivemos numa época de profundas transformações sociais e económicas. O fenómeno de filhos adultos a viverem com os pais, outrora uma exceção em muitas culturas ocidentais, tornou-se hoje uma realidade crescente. As causas são múltiplas. A crise da habitação, precariedade laboral, prolongamento dos percursos educativos, académicos, e envelhecimento também da população. Este contexto socioeconómico cria aqui um terreno fértil para a ativação e a intensificação dos protótipos que estamos aqui a explorar. Quando um filho adulto vive sobre o mesmo teto que os pais, as dinâmicas não resolvidas na infância ressurgem com força renovada. O filho adulto obediente pode ver-se asfixiado por responsabilidades que nunca pediu. E o pai preocupado pode intensificar a sua vigilância, agora sobre um adulto que percebe como é incapaz. E o filho adulto reservado pode refugiar-se no quarto, fisicamente presente, mas emocionalmente completamente ausente. E o pai desaprovador tem, diariamente, novas oportunidades para criticar. No entanto, este contexto desafiante é também uma oportunidade única para a transformação. Como o Dr. Gabor Maté salienta, a crise pode ser até catalisadora da consciência. A proximidade forçada pode tornar os padrões tão evidentes que se tornam impossíveis de ignorar. E aqui, para ambos, criar rituais de conexão saudável, momentos deliberados de partilha positiva que giram em torno de problemas ou conflitos, respeitar os espaços de separação físicos e emocionais, nem todos os momentos precisam de ser partilhados, aceitar a imperfeição, ninguém será pai ou filho perfeito, portanto a aceitação mútua das limitações é a base para qualquer relação autêntica, procurar apoio externo quando necessário, terapia familiar, grupos de apoio, mediação, pedir ajuda não é fracasso, é inteligência emocional. E lembrar que há poder em admitir que não nos conhecemos um ao outro como gostaríamos de nos conhecer. Que não nos entendemos um ao outro como gostaríamos de nos entender. Portanto, há liberdade em reconhecer esse desconforto. O trabalho do Dr. Gabor Maté e do filho recorda-nos que as relações entre pais e filhos adultos são talvez as mais complexas e carregadas de história que alguma vez teremos. São relações onde o passado e o presente se entrelaçam, onde as feridas antigas e as esperanças novas coexistem, onde duas pessoas, cada uma com a sua verdade, a sua dor, a sua história, se encontram, nem sempre sabendo como estar juntas, não é? Mas é precisamente nesta complexidade que reside a possibilidade de um novo começo. Não um começo que apaga o passado, mas um que o integra. Não um começo que exige perfeição, mas um que acolhe a imperfeição. Não um começo que espera que o outro mude, mas um que começa em nós. Como o Dr. Gabor Maté partilhou e o filho, percebi que eles não podem dar-me o que eu preciso. E mesmo que pudessem, eu nunca ficaria satisfeito. E mais, eles não são as mesmas pessoas que me criaram. E esta tomada de consciência não é resignação, é a libertação. Que este episódio possa servir de inspiração e orientação para todos aqueles que, profissionais ou não, se dedicam a compreender e transformar as relações mais fundamentais nas nossas vidas. E assim terminamos este 13º episódio, agradecendo a todos aqueles que nos ouviram e vão ouvir, que coloquem um gosto, que faça a partilha nas redes sociais e subscrever o canal por uma razão muito simples. Aquilo que houve aqui é claramente com fundo de verdade. Fique bem, cuide de si e até ao próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar.